Então, vamos falar da elementos já de que vocês usam, né, nos diagramas BPMN, na construção de modelos, ainda de maneira um pouco geral, mas são importantes que a gente entenda, né, quem são e como são utilizados. Tá? Bom, quem são os atores envolvidos no processo de modelagem? Quer dizer, a modelagem em si, né, então a gente já trata ela como um processo. Ela envolve atores humanos que desempenham, grosso modo, esses papéis aí. Modelador, especialista de domínio e cliente de modelo. Né? Todos esses papéis são importantes para o modelador. Né? O modelador é o papel de criador do modelo em si. É ele que vai criar as descrições, que vai representar a lógica de negócio necessária para o funcionamento do processo, de acordo com as circunstâncias previstas para o mesmo. Então, certamente, quando você tiver as suas primeiras experiências de modelagem, você como modelador. Junto do modelador, deve estar, mesmo que abstratamente, um especialista de domínio, que é o papel, né, na modelagem de alguém destinado a compreender o domínio de negócio. Né? Esse papel ele é geralmente desempenhado por uma ou mais pessoas que exercem função relacionada ao processo e possuem alguma experiência, uma experiência ampla o suficiente para compreender os processos, né, de uma ponta a outra. Certo? Então, a modelagem é um processo também interativo, né, entre o modelador e esses especialistas. Quer dizer, é um processo que deve requerer aí a conversa, né, o diálogo, né, a troca de informações entre esses dois elementos. Né? E o cliente de modelo, quem é? É o papel desempenhado, né, por alguém que você não pode perder de vista. Né? É alguém ou algum sistema, né, que vai utilizar o modelo a ser criado. Né? Pode ser um departamento, pode ser uma pessoa específica, né, um papel específico. Né? Por exemplo, você vai criar um modelo de entrega de produtos. Quem vão ser os clientes desse modelo? Vão ser os entregadores, eventualmente. São eles que vão ser capacitados nessa função. Você vai criar um modelo de atendimento ao cliente, né, de help desk. Então, quem é o cliente do modelo? São os atendentes de help desk. Né? Não é quem paga pelo modelo, é quem usa o modelo que é o cliente. Então, vocês já podem imaginar por que ele é importante. Né? Ele é importante porque ele vai determinar várias coisas no modelo. Vai determinar o grau de complexidade do modelo, as abstrações utilizadas, a linguagem utilizada, né? Porque não adianta nada você fazer um modelo com um detalhamento X, com uma linguagem Y, que não é compreendida pelo cliente. Né? Outra coisa importante é o grau de detalhamento, né? Quer dizer, às vezes você vai fazer um modelo para uma pessoa que precisa apertar ali os mínimos parafusos de uma peça, fazer tudo ali de acordo com o que você especificou, então você vai detalhar direitinho, né? Agora, se o cliente do modelo é um apresentador de uma reunião com a direção da empresa, que vai expor ali as falhas, as vantagens, as coisas e tal do funcionamento de uma determinada máquina, pode ser que apertar os parafusos não seja o necessário para ser mostrado. Né? Se você vai ter ali poucos minutos para apresentar os benefícios e os problemas de um determinado equipamento, você não vai usar do mesmo detalhamento que você usou para fazer o modelo para quem vai operar aquele equipamento. Percebe? Então você tem que estar sempre de olho no cliente, né, na hora de construir os modelos. O modelador especialista, eles são papéis que muitas vezes são representados pela mesma pessoa. Né? Você está fazendo o papel tanto de conhecer o domínio, né? Às vezes você estuda o domínio e aí você faz o modelo. Né? Em outros casos, não. São pessoas que devem interagir, né, muito no processo de modelagem.
O cliente do modelo, então, tem que ficar claro, ele não é o cliente do processo, são conceitos diferentes, né? O cliente do processo está relacionado àquele que recebe o valor quando o processo é executado. O cliente do modelo, a gente já falou aqui, é quem vai usar o modelo para trabalhar, né? Ele é o que recebe, já o cliente do processo é o que recebe o valor entregue na execução bem-sucedida do processo. O cliente do modelo ele é importante porque é avaliando o cliente que definimos o grau de abstração, o grau de detalhamento a ser utilizado no modelo, né? Se a linguagem é adequada, né? Se o grau de complexidade do modelo é adequado, né? É com ele também que a gente vai avaliar se o modelo está claro, se está inteligível, se a linguagem e a anotação estão adequadas. Beleza? Tudo certo então até aí? Já os atores de um processo. A gente falou de atores da modelagem, né? E agora a gente vai falar de atores do processo, que vão ser elementos que vão ser representados na modelagem. O modelador, o especialista de domínio, enfim, o cliente, eles não necessariamente são representados na modelagem. Os atores do processo, sim, esses vão ser representados. Bom, como a gente falou, o processo retrata a dinâmica da empresa, e a dinâmica é feita por ações, e as ações precisam de pessoas ou de alguém ou de sistemas para desempenhar as ações. E os atores de um processo são exatamente os agentes responsáveis pela execução de ações durante a execução do processo, né? Os atores eles são representados abstratamente por seus papéis, podendo este papel ser uma função profissional, uma unidade organizacional, um sistema ou mesmo uma organização inteira. Por exemplo, eles são um papel abstrato, né, de função profissional. Ele pode ser o recepcionista, o estoquista, o médico, o professor, o embalador, né, o gerente, né. O papel de unidade organizacional, o departamento de vendas, a coordenação do curso de sistema de informação, o ambulatório médico, a gerência, a frente de loja. Então esses são papéis que representam abstratamente uma unidade organizacional. Também o ator pode ser um sistema, pode ser, por exemplo, um módulo de RH, um controlador de esteira, ou seja, né, um sistema que vai responder de alguma forma, que vai estar atuando na execução do processo. Isso é possível, né? Pode ser também uma organização, principalmente quando a gente fala dos processos colaborativos, onde a gente representa assim, as relações interorganizacionais, né? Por exemplo, um processo de compra e venda, onde você representa a organização fornecedora e a organização cliente. Ou um processo de venda com cartão, quando você representa a operadora de cartão, também como um ator do processo. Fintechs, bancos, etc., podem ser representados aí como atores de um processo. Certo? Bem, as entradas e saídas do processo de modelagem. O que você usa como entrada para construir modelos e o que você entrega, né, no processo de modelagem. A modelagem ela vai trabalhar então com... vão ter como foco um conceito que a gente vai chamar de requisitos de processo, né? Então, basicamente o que a modelagem faz é considerar os requisitos de processo como entrada e entregar uma descrição específica que a gente chama de modelo que atende esses requisitos. Isso é um pouco análogo ao desenvolvimento de software, né? A gente parte de um conjunto de necessidades, requisitos, que quando atendidos garante o alcance do objetivo de negócio e produz, né, a essas necessidades, né,
a gente produz uma especificação formal que, quando executada, atende a essas necessidades, né? Então, ao chegar ao fim com sucesso de um modelo de processo, né, executar um modelo de processo, significa, se eu cheguei com sucesso, significa que as necessidades para o alcance dos objetivos daquele processo foram atendidas, né? Então, depois você leia novamente essa frase, que ela é importante que seja fixada. Essas necessidades, quais que pode ser essas necessidades no caso de processo, né? As necessidades ou requisitos de um processo, elas podem ser descritas em termos de quê? De coisas abstratas, como, por exemplo, ações a serem realizadas, né? Atividades a realizar, eventos a responder, né? Então, às vezes, o processo requer que você responda a uma certa demanda que foi criada, né, que é representada na forma de um evento, né? Aconteceu uma baixa no estoque, então isso é um evento que você deve responder no seu modelo, né? Ou o seu modelo também tem que estar sinalizando coisas. Se o seu modelo né, aconteceu a baixa no estoque, né, você pode ter que sinalizar essa baixa do estoque para outros ambientes, né? Ou você pode sinalizar, seu processo pode fazer um dado processamento, né? Uma conta, por exemplo, um processo de controle e monitoramento de clima, né? Então, o seu processo tem uma atividade lá que ele faz uma análise, né, com dados de temperatura, pressão, etc. E de repente chegou à conclusão de que num determinado valor X lá da sua conta, né, do seu processamento matemático, e esse valor X significa que aumentou a chance de uma enchente. Então talvez o seu processo tenha que sinalizar, né, ou seja, esse evento, né, probabilidade de enchente detectado. Então isso você vai ter que sinalizar. Você pode ter que fazer comunicações, né? Quer dizer, você pode ter que enviar informações para determinadas entidades que também são representadas por modelos de processo. E finalmente você tem que responder a restrições, né? Restrições, por exemplo, lógico-temporais, né? Uma atividade tem que ser feita só depois que outra ser feita, de acordo com a lei tal, se tal ação for adotada, outra ação tem que ser adotada também. Então essas restrições são requisitos que o processo tem que atender, né? Regras de experiência, né? Que são obtidas em organizações, você tem que traduzir isso em restrições dentro do processo, né? Pois bem, essas entradas vêm assim tranquilamente, né, nessa forma de atividades, eventos, comunicações, restrições? Não, nem sempre vem dessa forma, né? Às vezes ela vem na forma, vem coberta, vem em documentos textuais, você tem que realizar entrevistas, avaliações em loco, logs de sistema, modelos matemáticos, enfim, você tem que usar uma série de fontes de informação diferentes para obter essas entradas, assim como é no desenvolvimento de software também, ok? A saída já do processo de negócio, por sua vez, estamos terminando aqui, ela é um processo de modelar, no processo de modelagem, um conjunto de modelos formais não ambíguos que representem claramente para o cliente do modelo aspectos fundamentais para este acerca da execução de instâncias do processo. Então, isso aí, esse slide é bom para a gente tocar nesse ponto. Quer dizer, quando você cria um modelo de processo, você está pensando que aquele processo ele vai ser executado diversas vezes, né? Toda vez que um processo é executado, a gente fala que uma instância daquele processo foi criada. Então, a instância tem aí um hiperlink para uma definição de instância. Vocês podem clicar no slide.
né, ela define uma configuração única de uma execução do processo. É como se fosse uma estrutura de dados contendo informações sobre os